Enquanto Washington e Teherã selam um acordo para encerrar a própria guerra do outro lado do mundo, Taiwan acaba de anunciar 5 dias de exercícios de preparação para combate. E não é treino de papel. Antes de o sol nascer, a ilha já estava em pé de guerra. No céu, ao sudoeste, uma formação de caças avançava sobre o mar, cruzava a linha que separa os dois lados e mergulhava rumo ao Pacífico. E, no asfalto de uma das maiores cidades da ilha, a cena que ninguém via há tempos. Colunas de blindados descendo pela rodovia ao amanhecer, aço rolando onde minutos antes passavam carros comuns, a poucos quilômetros do aeroporto, onde pousam voos civis todos os dias. Moradores filmavam dos carros sem saber se era um exercício ou o começo de outra coisa. E é aqui que você precisa parar. Essa faixa estreita de água que separa Taiwan da China é hoje o ponto mais perigoso do planeta. O lugar onde as duas maiores potências militares do mundo podem colidir de frente e onde se fabrica a maior parte dos chips de que o mundo inteiro depende. De um lado do globo, uma guerra que parece terminar. Do outro, uma que pode começar. Um tropeço aqui não fica aqui. Ele atravessa oceanos. A pergunta que tira o sono dos analistas é brutal. Isto foi só mais um treino? Ou o ensaio geral de algo que ninguém quer ver acontecer? A resposta está neste vídeo. Mas aviso já. O que se desenha nesse tabuleiro vai muito além de um único exercício. Saudações, companheiros. Para não ser pego de surpresa pelas próximas movimentações globais, inscreva-se no canal agora e fique em posição. Agora, vamos aos fatos, e eles são mais densos do que as manchetes deixam ver. Tudo começou no domingo à tarde, quando o Ministério da Defesa de Taiwan anunciou 5 dias de manobras com um nome direto: Exercício de Prontidão Imediata para Combate. Começou na manhã de segunda e vai até sexta-feira. No papel, faz parte do programa anual de treino conjunto das Forças Armadas, mas o detalhe que importa não está no calendário. Está no roteiro do exercício, porque Taiwan parou de treinar para uma guerra qualquer. Passou a treinar para um cenário muito específico. O momento em que a China pega uma de suas manobras de rotina ao redor da ilha e, sem aviso, vira a chave. De treino para ataque real. Em horas, talvez minutos. O objetivo declarado é encurtar esse intervalo, treinar cada unidade para sair da paz e entrar na guerra o mais rápido possível. A ordem do Ministério foi fazer o exercício com efetivos reais, terreno real, equipamento real. Nada de encenação, nada dos treinos coreografados que os próprios militares apelidavam internamente de teatro. Dessa vez, os blindados saíram de verdade, e o anúncio não caiu no vácuo. No mesmo dia, a China colocou 21 aeronaves militares no ar ao redor da ilha. Caças, um avião de alerta antecipado, e no meio do pacote, um avião-tanque de reabastecimento, a peça que estende o alcance da operação. 19 delas cruzaram a linha, entraram na zona de defesa aérea do sudoeste de Taiwan e seguiram para o Pacífico. Taipei respondeu com aeronaves, navios e mísseis costeiros. Para a ilha, não é só assédio, é a China ensaiando o caminho até a praia. E aqueles blindados que desceram a rodovia ao amanhecer eram veículos de 8 rodas Clouded Leopard, da Brigada 269, assumindo posições defensivas em Taoyuan, a cidade do maior aeroporto da ilha. E a escolha do lugar não foi por acaso. Su Tsuyun, pesquisador do Instituto de Pesquisa para a Defesa Nacional e Segurança da ilha, explica por quê. Ali fica um nó de transporte estratégico, a linha que segura o avanço inimigo rumo à Grande Taipei, o coração político e econômico do país. E mais importante, fica perto de praias e de um porto de pesca apontados pelos planejadores como possíveis pontos de desembarque. Ou seja, se a China tentar pisar na ilha, é num lugar parecido com aquele. Por isso, os tanques estavam justamente lá. Mas o que ninguém esperava era o tamanho do que veio antes desse exercício. Porque isto não é um episódio isolado. Recue 10 dias. Numa quarta-feira, na costa oeste, Taiwan fez algo inédito em público. Disparou o HIMARS, o sistema de foguetes de fabricação norte-americana famoso na guerra da Ucrânia, em direção ao Estreito de Taiwan. Até então, só tinha testado o sistema na costa leste, virado para o oceano, longe da China. Dessa vez, virou a arma para o lado do continente. O 58º Comando de Artilharia posicionou 3 lançadores em cada margem do rio da Jia. O plano previa 36 foguetes. Foram disparados 32. 4 falharam, 2 em cada margem, e a causa entrou em investigação. O coronel Wang Yiming, chefe do Estado-Maior daquele comando, confirmou os números. E aqui entra o dado que mostra o tamanho real disso. O HIMARS é uma arma de atirar e correr. Dispara e muda de posição em 3 minutos, antes que o radar inimigo a localize. E na configuração máxima, o sistema tem alcance para atingir a costa da província de Fujian, do outro lado da água. Ou seja, pela primeira vez, Taiwan mostrou que pode tentar atingir a força de invasão ainda no continente, antes de ela zarpar.
A ilha está deixando de ser só um alvo para virar o que os estrategistas chamam de porco-espinho. Difícil de engolir. Vale lembrar quem puxou essa linha? O ministro da Defesa, Wellington Koo, criou essa modalidade de prontidão imediata em março do ano passado, para responder ao que chamou de assédio constante na Zona Cinzenta. A pressão, que não é guerra, mas também não é paz. E os números são assustadores. Só em 2024, segundo o próprio ministério, a aviação chinesa fez mais de 3.600 voos na zona de defesa aérea da ilha, mais que o dobro do ano anterior. A corda vai sendo esticada até virar rotina. E rotina, no jogo militar, é o que dá menos tempo de reação quando o golpe verdadeiro chega. Isso já aconteceu antes e não faz tanto tempo. Em 1995 e 96, a China disparou mísseis perto de Taiwan numa fase de eleição na ilha, tentando intimidar os eleitores. Os Estados Unidos responderam mandando 2 grupos de porta-aviões para a região. Foi o momento de maior tensão no estreito em décadas, e o recado ficou: Washington não ia assistir de braços cruzados. A diferença é que naquele tempo a China não tinha a força que tem hoje. O tabuleiro mudou, e cada peça pesa muito mais. E tem um nome nessa história que quase ninguém está citando: o pacote de armas. No fim do ano passado, os Estados Unidos sinalizaram a venda de mais 82 sistemas HIMARS a Taiwan, num pacote de bilhões de dólares que inclui interceptadores de defesa aérea. Só que ele parece ter ficado parado depois que o presidente americano se encontrou com o líder chinês em Pequim, em maio. Taiwan acelera os treinos com o que já tem, mas o reforço que viria de fora ficou no limbo, refém da relação entre as duas potências. A ilha treina sozinha, enquanto a peça mais importante do seu futuro é decidida numa mesa em que ela nem sequer senta. E é importante separar fato de versão. Taiwan classificou a movimentação aérea como treino de longa distância em alto mar. Pequim não comentou. E a própria zona de defesa aérea, vale dizer, não é espaço soberano. Cruzá-la não é por si só uma violação, embora a repetição diária funcione como pressão. No fundo, as posições são inconciliáveis. Pequim repete, oficialmente, que seu objetivo é a reunificação e que a prefere pacífica, pelo modelo um país, 2 sistemas, discurso reafirmado por Xi Jinping ainda neste ano, com o que chama de máxima sinceridade. Mas a mesma declaração nunca renuncia à força. Reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias contra a independência da ilha e a interferência externa. Taiwan rejeita esse modelo por inteiro e sustenta que apenas os seus 23 milhões de habitantes podem decidir o próprio futuro. E para a ilha é justamente essa segunda metade, a que não larga a força, que pesa quando os caças aparecem no horizonte. 2 verdades que não cabem no mesmo mapa. O que devemos observar nas próximas 48 a 72 horas é se Pequim responde com uma demonstração de força própria, como já fez antes. Mas o que mais preocupa é o calendário. Este exercício de 5 dias é só o primeiro de uma sequência. Em julho, vem um exercício conjunto de defesa, como aquecimento, e em agosto, o grande jogo de guerra anual, o Hankuang, com fogo real e reservistas mobilizados. Cada etapa é uma chance de atenção escalar. No tabuleiro econômico, qualquer faísca ali atinge a engrenagem mais sensível do mundo, os chips de que todos dependem e que nascem, em boa parte, naquela ilha. No militar, cada treino de um lado convida a resposta do outro, e cada resposta justifica o próximo. Um ciclo que se alimenta sozinho. E o problema dos ciclos é que, uma hora, alguém calcula errado. Enquanto as potências falam em instabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento nesse tabuleiro surge um novo risco à vista. Aqui, você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder o próximo alerta.